Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à mini aula de Libras da Libras Pro. Eu sou a Renata, professora de Libras. Vocês assistiram à nossa última aula? Foi fantástica. E hoje eu vou ensinar para vocês alguns contextos do sinal de ver. E nós vamos aprender diversos tipos de frase, diversos contextos, onde utilizaremos esse sinal de ver, esse outro sinal, mas na hora que eu estiver sinalizando, não teremos tradução para a língua portuguesa. Isso mesmo, vocês terão que prestar atenção em mim, tentar pegar tudo aquilo que vocês já aprenderam anteriormente, mas fiquem tranquilos. Logo em seguida, a gente vai pegar cada frase, detalhe por detalhe, sinal por sinal, e eu vou explicar. Vamos começar? Vejam a frase 1. Vocês viram a primeira frase? Entenderam alguma coisa? Então a gente viu ela em Libras e eu vou estar explicando detalhadamente cada sinal agora. Por exemplo, começamos assim, eu acordei, esse é o sinal de acordar, mas ele pode também ser utilizado dessa forma, como se estivesse ali abrindo os olhos, ou, por exemplo, como que você acorda no seu dia a dia? Será que você dá aquela espreguiçada, aquela bocejada, estica os braços, você levanta logo em seguida? Então, na hora de passar essa ideia de acordar, você pode utilizar, sim, classificadores também além do sinal. Esse é o sinal de manhã. Eu acordei bem cedinho. Parece ali que você acordou bem cedo, né? Junto com essa expressão da ideia de cedinho, né? Naquele momento que o sol ainda está nascendo. Então, eu acordei bem cedo. Andei até, esse é o sinal de andar, mas vejam que o meu tronco acompanha o movimento do sinal. Eu estava dormindo em um local e fui para outro local. Fui para um local onde tinha uma televisão. Esse é o sinal de televisão. Então, eu liguei a TV. Então, como ali que você liga a TV na sua casa? É dessa forma no controle remoto ou você liga diretamente na TV? Então vai variar também de acordo com cada tipo de televisão, cada tipo de eletrodoméstico. Esse sinal de ligar não é para tudo. Por exemplo, eu preciso ligar a máquina de lavar roupa. Será que eu vou utilizar esse mesmo sinal para ligar a máquina de lavar roupa? Não. É um sinal diferente, você vai ali ligar na tomada, depois você vai apertar o botão para que ela comece a funcionar. Então, cada tipo de eletrodoméstico, você vai ligar de forma diferente. Então, no momento que você estiver sinalizando, você tem que trazer à memória aquilo que você de fato quer ligar. Eu, por exemplo, na minha casa, a TV eu ligo no controle remoto. Liguei a TV no jornal, Esse é o sinal de jornal. Pode ser, por exemplo, jornal de papel também, é o mesmo sinal, Mas, por exemplo, os surdos utilizam esse sinal tanto para jornal televisivo quanto para jornal de papel. Então, liguei a televisão no jornal e vi um acidente. Esse é o sinal de acidente, é como se eu estivesse representando via classificador um acidente automotivo. Então eu utilizei esse sinal para ver. E esse sinal, lembre que ele é direcional, ele está direcionado, o movimento dele, em direção ao local que eu localizei a televisão. Eu coloquei a televisão desse lado, foi para onde eu liguei, então o meu sinal também ele vai ter um movimento em direção a esse espaço, aonde eu localizei a televisão. Então não pode, por exemplo, você ligar a TV em cima e falar, estou vendo o jornal na TV, mas você olhar para baixo. Você precisa que o seu olhar acompanhe a sua sinalização. Liguei a televisão no jornal e vi um acidente. Eu representei um acidente automotivo. Você tem aqui a expressão facial que é muito importante. Mas agora a pergunta, será que é um acidente entre carros, caminhões? Eu não expliquei.
né? Eu só disse que era um acidente automotivo. Se vocês quiserem, na sua sinalização, detalhar, dizer que era um caminhão, que era um carro, vocês podem também. Ou, por exemplo, se vocês quiserem dizer que era uma moto, veja que o classificador para a moto vai ser diferente. Não é igual o carro é um pouco maior, a moto representa de forma menor, né? É como se fosse ali o motoqueiro e a garupa sentada, né? Então o classificador muda também. Esse é o sinal de motocicleta. Então vou fazer aqui o classificador de motocicleta, mas esse classificador, por exemplo, ele pode ser utilizado também para bicicleta. Para coisas, por exemplo, como um cavalo. Além do sinal, temos também vários classificadores que podem representar um meio de transporte. Vamos ver agora a frase 2. Agora eu vou explicar cada sinal utilizado detalhadamente. Vocês perceberam? Na primeira frase, eu sinalizei o verbo ver dessa forma. É como se eu estivesse ali sentado à TV de forma rápida. Eu acordei, fui, liguei a TV e estou vendo. Eu vi aquele acidente passando no jornal da TV. Quando eu faço dessa forma, é como se eu estivesse vendo durante mais tempo, ou se eu estivesse assistindo. É uma coisa mais demorada, mais detalhada. Eu estou ali sentado vendo um filme, vendo a TV durante um bom tempo. Agora, nesse contexto da frase 2, veja que eu fiz esse sinal para ver. É como se eu perguntasse, você viu? Você viu? Então você pode utilizar de forma livre o verbo ver, né? Tem vários sinais que vocês podem utilizar na hora de executar o verbo ver. E não apenas aquele primeiro, aquele tradicional. Por exemplo, eu fiz uma pergunta. Você viu? O que aconteceu? Esse é o sinal de acontecer. Configuração de mão dessa forma. Você viu o que aconteceu com nossa vizinha? Vizinha é mulher e casa, né? Fazendo esse movimento é o sinal de vizinha. Mas pode também fazer esse movimento, por exemplo, para cima. Às vezes é uma vizinha que mora no apartamento acima de você, em outro andar. Ou então simplesmente aquela vizinha que mora numa casa ao lado. Você viu o que aconteceu com nossa vizinha? Logo em seguida, sim, eu já vi. Vejam que esse é o sinal de já. Esse sinal representa o que na Libras? Sempre como temos o sinal de já na Libras, é como se ele estivesse representando o passado na frase. Porque vejam, eu vi agora, vou ver depois e eu já vi. É como se fosse uma coisa que já aconteceu, uma coisa passada. Então, dependendo do contexto, né, do tempo da sua frase, se ela está no presente, no passado ou no futuro, você vai utilizar o já. Mas fiquem tranquilos, às vezes é muita informação, fiquem calmos, que com o tempo, com prática, vocês vão pegando todas as informações e vão aprendendo novos sinais. Mas sempre fiquem atentos ao contexto, que o verbo ver ele tem diversos contextos. Vamos agora ver a frase 3. Na frase 3, eu mudei um pouquinho. Eu estou utilizando uma outra variação de ver. Uma outra variação desse verbo. Mas como que é o movimento? Ele altera. Esse movimento nesse verbo, a sinalização é diferente. Dessa vez eu faço dessa forma. É como se fosse vigiar. Estou de olho, hein? Estou vigiando aqui. Estou de olho em você. Então você pode fazer dessa forma, o sinal de vigiar, ou dessa forma. E outra coisa, esse sinal, ele combina também com diversos contextos. Por exemplo, eu estou ali cuidando, vigiando das crianças. Estou de olho em você, hein? É a namorada falando com o namorado, hein? Estou de olho em você, eu sou ciumento, hein? Então tem diversos contextos que vocês podem utilizar esses sinais que eu estou explicando hoje. Vou falar um pouco da frase 3. Mas vou falar agora um pouco da frase 3. Vejam como a expressão é importante, né? Quando você fala ali, estou de olho, hein? Estou de olho, você está sério.
né? Você está num contexto de prova, você está falando ali, estou de olho, hein? Parece que você mostra autoridade, mostra firmeza na hora de informar isso. Olha, eu estou de olho, hein? Estou vigiando você. Esse é o sinal de prova. Essa prova pode ser tanto uma prova de vestibular, uma prova de Libras, pode ser uma prova universitária, de faculdade. São vários contextos. Olha, eu estou de olho, hein? Estou de olho. Não pode colar na prova. Vocês sabem o que é colar? É aquela olhadinha para o amigo do lado, né? Que você copia, né? Às vezes o gabarito. Então ali não pode, é proibido, né? Esse é o sinal de proibido. Não, colar na prova? Ó, tô de olho, hein? Não pode colar na prova. Vocês entenderam como que com o verbo ver nós temos diversos contextos? Então vocês não precisam ficar presos apenas àquele sinal tradicional, né? Nós temos diversas opções, diversas possibilidades na hora de fazer o verbo ver, né? Lembra que a gente fez esse sinal de viu, né? Tem esse sinal de vigiar, tem esse sinal, por exemplo, de ver, de assistir. Então, vocês perceberam que tem diversos contextos? Pode ser assim também, olha, pode ser esse sinal, é como se você estivesse vendo uma coisa contínua. Você está vendo ali o filme do começo ao fim. Pode ser também algumas pessoas, por exemplo, olha, estou olhando para aquela pessoa, dos pés à cabeça, né? Parece junto com o movimento da cabeça, né? Estou aqui movimentando tanto minha mão na execução do sinal, quanto a minha cabeça, né? A minha expressão facial. Pratiquem em casa que com certeza vocês vão guardar e utilizar em diversos contextos o sinal. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e clicar no sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que tivermos novos vídeos, você será avisado. Agora vamos aproveitar que vocês aprenderam hoje e convide o seu amigo. Vamos ver a mini aula de Libras?